Rebouças, sua ponderação ou pergunta para o nosso convidado, Dr. Glauco? Existe um ditado que diz que o brasileiro ele tem memória curta. Na verdade, eu estenderia isso a todo mundo. O mundo inteiro tem memória curta, a humanidade tem memória curta. Mas essa memória curta é por falta de conhecimento da história, falta de conhecimento do caminhar da humanidade até o ponto em que chegamos agora. As pessoas criticam o protestantismo, as pessoas criticam o cristianismo, as pessoas criticam a religião. Querem uma sociedade com religião expurgada, com a religião fora do debate social. O que eles não lembram, por ignorância, aí na verdade eles nem chegaram a conhecer a história, é que o que mudou o mundo, o que mudou a sociedade para chegar ao ponto que nós temos hoje, foi exatamente o cristianismo, foi exatamente a religião, que foi o que o Dr. Glauco falou. Para falar de um ponto específico, eu quero trazer aqui o artigo 5º, inciso 1, da Constituição da República Federativa do Brasil, que diz: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. A primeira vez que se teve a noção de que homens e mulheres eram iguais, eram seres que tinham que ter a mesma igualdade de direitos e deveres, foi com o patriarcado judaico, tão batido pelas feministas atuais. Porque até então, todas as culturas do mundo relegavam a mulher a um objeto. A mulher nem espírito tinha, segundo a todas as culturas do mundo, fora o judaísmo. No judaísmo, com o patriarcado, trouxe a ideia de que o patriarca ele era responsável pela vida de todos aqueles que estavam debaixo da sua proteção, iniciando pela sua esposa, filhas e filhos, e inclusive os escravos e escravas. Eram todos bem tratados e de forma igualitária. E, posterior a isso, veio o cristianismo, que aí igualou 100%. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo diz, no campo em que a mulher sofreu mais em toda a humanidade, que é o campo sexual, o apóstolo Paulo trouxe uma definição que aí a nossa Constituição, no inciso 1, vem daí a ideia de igualitária. Ele diz o quê? O corpo do homem não pertence ao homem, pertence à sua mulher. Da mesma forma, o corpo da mulher não pertence à mulher, pertence ao seu marido. Ele igualou no campo que é o campo sexual, onde a mulher foi mais subjugada em toda a humanidade, onde a mulher era usada como um objeto, ele igualou homens e mulheres. E aí aqui eu parabenizo o nosso autor, convidado de hoje, por um livro que traz um tema, que fala de protestantismo, vira para cá, Márcio, para eu ver aqui, direito natural, que as pessoas muito ignoram, o Dr. Glauco falou muito bem, é inato de cada ser humano, esse direito natural vai estar em toda a cultura, o protestantismo, que é a questão de filosofia, e inclusive a esfera pública, e como isso deve atuar dentro. E aí a pergunta que eu quero deixar é porque existe uma confusão, doutor Glauco, muito grande no Brasil, sobre o que seja um país onde é laico, regime laico, existe uma confusão muito grande do que é isso, do que seria ser laico, ou queria ser laicista. As pessoas às vezes confundem o ser laico com proibir religião. Sim. E aí eu queria que o doutor expusesse esse tema. Bem, em primeiro lugar, a expressão Estado laico, ela é contraposta a Estado confessional. Nós costumamos dizer, o Estado confessional é um Estado atrasado, é coisa da Idade Média, mas antes de dizer isso, é bom lembrar que a Inglaterra é um Estado confessional. E lá, apesar de ser confessional, a Igreja Anglicana ser a Igreja do Estado, há muito respeito aos direitos das pessoas. Como também outros países ali da Europa são estados confessionais. Mas eu sou favorável ao Estado laico, que é o Estado não confessional. Ele não tem uma religião específica que ele patrocina, que ele subvenciona, ele não obriga ninguém a seguir uma determinada religião e nem tem alguma religião como específica. Porém, quando você fala de Estado laico, a definição é negativa.
O Estado é laico quando ele é não confessional. Não quer dizer que ele, por não ser confessional, ele seja antirreligioso, ele seja contrário à religião. Inclusive, existem níveis de Estado laico. Os Estados Unidos é considerado um Estado laico, mas até um certo tempo atrás, mesmo nessa condição, valorizou muito a questão da religião, com monumentos aos 10 mandamentos, pessoas jurando com a mão em cima da Bíblia, porque isso é da cultura, da tradição, da origem, né? Valorizando fortemente elementos do cristianismo. Já a França, que teve uma revolução anticlerical, ateísta e tal, ela tem um Estado laico muito mais vigilante da religião. E o que nós devemos temer é o laicismo, que é exatamente quando, em nome do Estado laico, você quer fiscalizar todo elemento religioso. Eu, por exemplo, acho uma aberração que na França, dentro de repartições de escolas públicas, a muçulmana não possa usar o seu véu. A pessoa católica não possa ir com o crucifixo no pescoço. Isso daí é o corpo dela, não é a questão da repartição, é a esfera privada dela. Quer dizer, em nome do Estado laico, você está fiscalizando o que a pessoa tem no seu próprio corpo. Eu acho isso uma coisa extremamente abusiva, né? E a gente fica pensando, eu falei aqui que o cristianismo muito contribuiu para formar elementos, inclusive, do direito moderno. A escravidão, infelizmente, dentro da cristandade, foi por um momento defendida, né? Escravidão, inclusive, baseada em critérios eticamente reprováveis, que eram critérios raciais. Mas o cristianismo ele tem o poder de se autocurar, porque foram cristãos que combateram a escravidão também. A sociedade islâmica, por exemplo, ela parece perpetuar os seus erros, porque ela não tem elementos internos de autocorreção. O cristianismo tem. Pessoas que se dizem cristãs podem fazer coisas erradas, mas as coisas erradas delas vão ser vistas como hipocrisia. E vão aparecer pessoas cristãs que vão reprová-las em nome do cristianismo. Então houve realmente essa hipocrisia ocidental na escravidão dos negros. Mas os defensores do fim da escravidão eram cristãos que se baseavam na Bíblia, como Wilberforce, lá na Inglaterra, como os Quakers, lá nos Estados Unidos. E interessante que quando os Quakers argumentavam contra a escravidão, porque todo homem era a imagem e semelhança de Deus, inclusive os negros, os que objetavam os argumentos dos Quakers diziam o seguinte: vocês não podem trazer religião para a esfera pública, não. Eles diziam desse jeito. Essa questão da escravidão é uma questão de estrutura econômica. Não tem esse negócio de que ser criado a imagem e semelhança de Deus. Não coloque o argumento religioso, não. Era exatamente em nome desse laicismo que eles queriam excluir os argumentos dos Quakers e outros metodistas, batistas, que eram contra a escravidão. Quando houve o fim da escravidão, depois houve a segregação racial. Quem lutou pelo fim da segregação racial nos Estados Unidos? Martin Luther King, que era um pastor batista. Se você for olhar os discursos de Martin Luther King, são um sermão, ele cita a Bíblia toda hora. E aí, nós vamos dizer que isso foi um erro? Se foi um erro, nós ainda estaríamos dentro de um regime escravocrata, nós ainda estaríamos dentro da segregação racial. Até Joaquim Nabuco, que não era assim uma pessoa muito ligada tanto à religião, aqui no Brasil, que foi um grande lutador contra a escravidão, Joaquim Nabuco, ele teve uma formação muito influenciada pela Inglaterra. E os abolicionistas, né, ingleses eram constantemente citados por eles, inclusive Wilberforce. E lá da Inglaterra, esses abolicionistas eram cristãos. Então ele foi influenciado por um pensamento cristão para fazer oposição à escravidão. Então a gente vê que se nós tirássemos a religião do cenário público, nós estaríamos numa condição ainda muito atrasada, com escravidão, com opressão, né? Foi mencionado aqui como o cristianismo contribuiu, né, para igualar homens e mulheres, inclusive na monogamia. Porque na poligamia um homem pode ter várias mulheres, mas uma mulher não pode ter vários homens. A monogamia é a igualdade, né? Um homem com uma mulher. Então, nós acabaríamos com a monogamia, porque isso foi uma contribuição cristã, antes era a poligamia. Nós vamos acabar com o descanso sabático semanal do trabalhador,
baseado exatamente na ideia bíblica, da necessidade de descanso após 6 dias de trabalho, que cria inspiram todos os direitos trabalhistas, que limitam carga horária, estabelecem férias e tudo mais. Doutor, então, se me permite, só um parêntese, as pessoas ignoram tanto a história, ignoram tanto que chegam a combater aquilo que as beneficiam. Só um exemplo é esse que o doutor falou agora, porque é o seguinte, dias, meses e anos são regidos pelos astros, né? O Sol, a Lua, as estações do ano são regidas, mas esse conceito de semana, a primeira vez que surgiu o conceito de semana foi quando Moisés escreveu o Pentateuco, onde ele trouxe que haveria 6 dias que formariam uma semana, aonde no 6º dia haveria um descanso, que hoje no mundo todo, para a grande maioria, é o domingo, que é exatamente essa ideia de trabalhar 5 dias e descansar 1. Se nós tirarmos o debate cristão, porque no resto, por exemplo, era trabalho de segunda a segunda, não tinha ideia do descanso semanal, né? Então esse exemplo que o doutor acabou de dar, eu queria só frisar, para o público, é exatamente isso, a própria semana, com um descanso semanal, é uma ideia religiosa do judaísmo e do cristianismo, não é isso? Isso, exatamente. Então, o que a gente quer dizer é o seguinte, eu não preciso que as instituições políticas, públicas, sejam instituições de fomento a uma religião específica. Mas eu posso banir o discurso religioso da esfera pública, eu posso deixar de levar em conta o que uma pessoa diz sobre sua perspectiva de fé, do que é melhor para a vida pública. Se ela não está querendo impor a religião dela, ela está querendo falar de conceitos, ela está querendo falar de instituições, por que é que eu devo aceitar ela falar sobre isso, se, por exemplo, ela tem como pano de fundo uma absoluta descrença e eu não posso levar em conta o que ela tem a contribuir na sua posição, no seu argumento para isso, só porque ela tem no pano de fundo uma posição de crença. Não seria isso uma discriminação? Não seria isso uma forma de acabar com a democracia, de controlar a fala, prejudicar a liberdade de expressão e obrigar uma pessoa para participar do cenário público, que ela negue o que há de mais importante para ela, que é a sua fé, o seu centro vital, né, que anima o seu pensamento, sua forma de pensar. Então a questão aqui não é defender que o Estado deva se unir a uma religião ou patrocinar uma religião. A questão aqui é o direito da pessoa que é religiosa de poder também falar, de poder também contribuir, de o seu argumento ser ouvido e aceito se tem bom fundamento e capacidade de convencer a sociedade, de ganhar adesão no sentimento social.